Gaza, para tratarmos desse infortúnio, este baleamento mortal. Os chapeiros paralisaram a circulação rodoviária no dia de ontem. Isto provocou uma confusão tremenda que acabou na morte de um cobrador. Foi alvejado por um agente da unidade de intervenção rápida. Balança. Xai-Xai amanheceu irreconhecível nesta quarta-feira. As ruas habitualmente movimentadas pelo vai e vem dos transportadores semicoletivos de passageiros estavam vazias. Cidadãos perplexos e um silêncio inquietante pairavam sobre a cidade. O motivo? Um protesto massivo dos transportadores que decidiram paralisar as atividades em resposta à retoma da fiscalização policial no posto de controle da Pontinha. Eles contestam não apenas a presença da polícia, mas também o que chamam de má atuação das forças de ordem. Tem alguns polícias que atuam mal. Não tem aquela vontade de chamar a atenção primeiro. Se formos a ver na paragem do Parvim, existe uma paragem ali, identificada. Mas o polícia de trânsito deixa o turismo estacionar num sítio onde é paragem para nos autocarros. Quando o transportador já não tem sítio para parar, já é sancionado. Então são essas coisas que nos criam problemas aqui dentro da cidade. Segundo os transportadores, o cerco policial na Pontinha impede a circulação de viaturas vindas de Maputo e distritos vizinhos, afetando o transporte em Xai-Xai. Com isso, centenas de passageiros ficaram sem opções para ir ao trabalho ou à escola. Então, aqueles que vêm dos distritos, são esses passageiros que eles têm para poderem subir. Macia não está a trabalhar, Chissano, Limpopo, o distrito de Limpopo todo não está a trabalhar, o distrito de Belém não está a trabalhar. Inclusive, os carros do Maputo e Inhambane, nenhum carro hoje está a circular, por conta do posto da Pontinha. O impacto foi sentido até nas salas de aula, na escola secundária de Xai-Xai, onde pelo menos 150 alunos atrasaram as aulas. Aqueles são residentes da praia, assim como aqueles que residem em Patrícia. Mas esse intervalo mesmo de 100 a 150. Bem, é verdade que na praia temos aqueles alunos que usam carrinho e esses não chegaram de atrasar. Os transportadores reuniram-se na Astrogaza com o vereador do Conselho Municipal para discutir as suas preocupações, incluindo a atuação da polícia e a falta de uma escola para a obtenção da carta de condução para serviço público na província. O Conselho Municipal reconheceu o impacto da paralisação e afirmou estar ciente das reivindicações. O que concerne as rotas na cidade de Xai-Xai, a primeira rota que ficou bloqueada, tivemos problemas, foi a rota de Patrício Lumumba e como ponto de convergência é o USTM. Então alguns transportadores de Patrício Lumumba pararam no USTM e bloquearam alguns carros que faziam a praia de Xai-Xai e foi dessa forma que iniciou toda esta confusão. Mas no momento está controlada e apelamos aos transportadores para que voltem. As suas preocupações vão ser resolvidas a breve trecho. Protestos contra a retoma das atividades no posto de fiscalização da Pontinha tiveram início no último sábado em Xai-Xai. Esta situação, baleamento mortal, uma situação de reclamação que acaba em morte. É preciso que haja pacificação. De fato, no meu país, chega de balas, chega de derramamento de sangue. Não podemos continuar a ter um país onde todos os dias, todas as semanas, fala-se de mortes. Chega. É tempo de reconciliação, moçambicanos. Mas ouvimos uma coisa aqui que também vai ao encontro do que eu dizia. A lei. Estão a dizer que o condutor de chapa tem que ter categoria de serviço público. Entretanto, a província não tem condições para o efeito. Como é possível isto? O polícia vai querer aplicar a lei tal e qual. A multa é esta, porque não tem esta categoria. O chapeiro, para escapar da multa, vai ter que corromper. Então, a lei não pode ser feita de forma a escravizar o ser humano. Não pode. Está a escravizar, está... O legislador, quando colocou essas coisas,
devia ter analisado caso a caso e não interessa para nada colocar essas multas com valores altíssimos, porque no fim são pouquíssimos que pagam. O dinheiro acaba circulando aí na corrupção. E o cidadão, ao ser aplicado a multa, sempre sente-se injustiçado. Vamos a Gaza, onde a polícia, a essa altura, já para este contato com Jennifer, onde a polícia confirmou esse baleamento mortal. E diz, Jennifer, que foi um baleamento acidental. Como é que isso foi possível? Saudações. Saudações, Jorge Matavel. Saúdo também a todos os telespectadores da televisão Miramar que estão neste momento ligados ao programa Balanço Geral. Respondemos a partir do Comando Provincial da PRM em Gaza, onde vamos ouvir aqui a reação da polícia desta província relativamente às ocorrências das últimas 24 horas, concretamente na cidade de Xai-Xai. É sabido por todos nós que um jovem, neste caso um cobrador de transporte semicoletivo de passageiros, foi baleado mortalmente supostamente pelos agentes da Unidade de Intervenção Rápida, segundo informações que obtemos das testemunhas que estiveram no local, isto aqui na cidade de Xai-Xai, no Beirute. A polícia que vai trazer então aquela que é a sua reação e vai explicar efetivamente o que é que terá acontecido ontem no Beirute. Vou já convidar o porta-voz, por favor, vou pedir para aproximar. Zélia, não sei se estamos bem posicionados. Saudações, porta-voz Julinha Mussa. Estamos em direto para o programa Balanço Geral. Ontem, segundo informações obtidas no Beirute pelas testemunhas, um jovem, um cobrador, foi baleado mortalmente pelos agentes da Unidade de Intervenção Rápida. O que é que terá acontecido efetivamente naquele bairro, porta-voz? O que é que levou a estes agentes a balearem aquele cobrador? Saudações, Jorge Matavel, e a todos os telespectadores do Balanço Geral. O que sucedeu ontem é que nas primeiras horas tivemos ondas de manifestações por vários cantos da província de Gaza, digamos na nossa N1, em vários distritos, partindo de Belém, Limpopo, Xai-Xai e outros distritos que são banhados pela nossa Estrada Nacional número 1. Por via disso, nós como polícia fomos chamados porque houve já situações de barricada nas estradas usando viaturas para impedir a circulação de pessoas e seus bens. E quando isso ocorre, a polícia sempre vai ser chamada para questões da reposição da ordem. E na reposição da ordem há uso de vários meios ao nosso dispor, como Polícia da República de Moçambique. E nesse uso de meios houve uma tentativa de disparar do sentido para cima, no sentido de dispersar as massas, e nesses disparos que houveram lá no treino, acidentalmente um dos tiros atingiu mortalmente num jovem cobrador que lá se encontrava no grupo dos manifestantes. E é de lamentar a esta morte e dizer que a polícia nunca vai ao terreno e dispara com intenções de matar. Aquela morte ocorreu de forma acidental e nós, como polícia, imediatamente houve a constituição de uma equipe de perícia para averiguar as circunstâncias em que esses tiros foram feitos, de modo a se aperceber-se de que maneira era necessário que se fizessem aqueles tiros no treino. E a polícia neste momento está a trabalhar no sentido de averiguar essas circunstâncias. E posto isso, também verificamos um cenário em que populares tentaram carregar o corpo para depositar no comando provincial, onde vieram se aglomerar no comando, e aquilo representava um atentado, ou tentavam assaltar o comando. E nós, como polícia,
estivemos em prontidão para impedir esta ação e foram advertidos de modo a abandonar a este local, porque é um local em que não se admite aglomeração de pessoas e no final eles acabaram percebendo esses cenários e o corpo foi levado e depositado na morgue do Hospital Provincial de Xaixai. Depois deste disparo que terminou com a morte deste cobrador, o que a polícia fez? Porque segundo informações partilhadas pelas testemunhas naquele local, após esse disparo, o corpo permaneceu estatelado no chão por longo período. Daí que a população decidiu então carregar o corpo até ao comando provincial da PRM. Que medidas a polícia tomou após o disparo que terminou na morte daquele cobrador? O que a polícia fez? Será que aproximou para tentar retirar o corpo? Para os que estiveram no treino, puderam verificar o cenário que se verificou no treino. Era um cenário em que havia muita rebelião por parte dos populares, porque após o sucedido, eles intentaram contra a polícia e nós, como polícia, temos a maneira de trabalhar, tentamos recuar e na tentativa de socorrer vimos que a população não permitia que isso ocorresse e tentamos recuar no sentido de poderem baixar os ânimos de modo a podermos voltar no sentido de socorrer. E a população, em vez de permitir com que a polícia socorresse o indivíduo para o hospital, no sentido de poder ainda estar em vida, naquele momento eles impediram que essa ação ocorresse e a polícia recuou para evitar danos maiores no local. Mas esta não foi a informação que nós tivemos das testemunhas no local. As testemunhas alegam ter pedido que a polícia aproximasse para que se retirasse o corpo, mas não foi isso que aconteceu. O corpo ficou lá por muito tempo. Das testemunhas no local não tenho como testemunhar o que testemunharam, mas o que nós temos a dizer como polícia é isso que ocorreu e trabalhamos no sentido de socorrer a vítima, mas não foi possível devido à ação popular. O porta-voz aqui falou de barricadas na Estrada Nacional número 1, em que os cobradores, os transportadores, assim como os cobradores, teriam colocado como forma de evitar a transitabilidade de pessoas e bens, mas e para dispersar a polícia, que meios usa normalmente? Porque o que se sabe é que este homem, este cobrador, foi neste caso baleado com munições reais. Como é que a polícia tem dispersado a população durante as manifestações? É correto usar munições reais? Nas atividades policiais nós temos vários meios que usamos e são meios que são constitucionais, que é de lei usar, e esses meios não é pertinente que relatemos em via de televisão, mas são meios que nós usamos. Todos os meios que nós temos são meios legais e usamos de forma legal. De que forma faz isso durante as manifestações? Todo polícia tem instruções claras em quando usar o meio que ele porta. Então, a morte deste jovem, continuamos a reiterar que foi uma morte acidental e nós como polícia lamentamos. Mas também temos a apelar a todos que em locais ou em situações idênticas que não optem em criar distúrbios, criar barricadas, porque nós sabemos que onde os nossos direitos
terminam, iniciam os direitos dos outros. Porque quando a gente cria essas barricadas, acabamos limitando outras pessoas com que não exerçam os seus direitos de forma livre. É aí onde a polícia é chamada para repor a ordem. E para a reposição da ordem, nós temos vários meios ao nosso dispor. E todos os meios que nós usamos são meios legais. Mas de que forma são usados estes meios, porta-voz? Sabemos que normalmente quando há estas manifestações usa-se o gás lacrimogéneo. Em relação a estas munições reais, de que forma usa-se no terreno durante as manifestações como forma de não ferir ou se calhar tirar até mesmo a vida daqueles manifestantes na rua? A forma de usar esses meios são usados para a dispersão de massas. E, conforme eu dizia, se alguém encontrou a morte durante essas manifestações, foi uma morte acidental e já se constituiu uma equipe para averiguar as circunstâncias da morte. Então é daí que vai nos ter as respostas de que o uso desses meios foi ou não justo naquele local. Depois da morte deste cobrador, o corpo foi levado, foi depositado por aqui para o Comando Provincial da PRM. De que forma a polícia geriu esta situação? Gerimos a situação no sentido de criou-se condições de se levar o corpo até a morgue e neste momento está depositado na morgue. Aquele cenário foi repelido naquele momento e não tivemos nenhum dano e foram sensibilizados a ter que voltarem às suas residências para continuarem com as suas atividades. E apelar mesmo à população para que não optem pelos esses meios violentos para protestar ou reivindicar seus direitos e usem meios legais para que essas manifestações ocorram. Comunicar às autoridades e esperar com que tenham o aval para que isso aconteça. Não fazer de forma desorganizada e obstruindo as vias, impedindo com que os outros exerçam os seus direitos. E como é que estão em termos de segurança a esta altura? Em termos de segurança está garantida, a força está no terreno para garantir a ordem e segurança das pessoas e seus bens. Jorge Matavel, vimos então aqui o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Gaza, Júlio Nhamusso, que assume que realmente este cobrador veio a perder a vida durante estas manifestações do Bairro 8, onde foi baleado pelos agentes da Unidade de Intervenção Rápida. O porta-voz aqui confirma, mas alega ter sido uma morte, portanto, acidental. Mas ainda assim, ele garante que em termos de segurança a província está tranquila a estas alturas. Jorge, esta informação que pretendíamos trazer a partir daqui do Comando Provincial da PRM em Gaza. Devolvemos a palavra aos estúdios do Balanço Geral. Jennifer, pela intervenção a partir de Gaza, acidental ou intencional, são termos que não devolvem a vida daquele cidadão. Foi silenciado e nós temos estado sempre a dizer e vamos repetir, as manifestações populares devem sempre e sempre mesmo ser tratadas, ser priorizado o diálogo e a negociação. Este é que tem que ser o princípio. Tratar as manifestações através do diálogo e negociações. O uso, como parece ter sido letal da força, esse só deverá ocorrer em situações excepcionais, mas bastante questionadas. Em situações de proporcionalidade, em situações onde há risco de morte, quer dos próprios manifestantes, como também dos próprios agentes da polícia. Até mesmo o uso, porque há vezes que ficamos só a discutir a questão de balas verdadeiras. Por que usou balas verdadeiras, balas reais, balas reais? Nem sempre o nosso debate tem que se cingir às balas reais, às balas verdadeiras. Mesmo o uso de balas de borracha, gás lacrimogêneo, tem que se verificar se não houve abuso no uso desses meios de dispersão de massas.
tem que se analisar se de facto as condições, o que estava a ocorrer no local, exigia o uso desses meios. Não havendo necessidade de uso desses meios de dispersão, não se vai usar. Aquela situação de ontem, dali da estrada circular, vimos imagem de agentes da polícia com a KPM ali. Embora aquele grupo de cobradores, motoristas e não sei o que estivessem a rodear os agentes, a dizer vamos joelhar, não vos queremos. Nenhum agente da polícia ali ousou pegar a arma, apontar aos manifestantes. Porque tem que saber que a partir do momento que se coloca o gatilho, coloca-se o dedo, destrava-se a arma e coloca-se o dedo no gatilho, pode ocorrer uma morte. É importante que a nossa autoridade controle as manifestações através da sua capacidade, que já é tempo de ter, de negociação, a sua capacidade de diálogo, dialogar com as massas. E o uso de balas de borracha, o uso de gás lacrimogêneo, mais ainda de balas verdadeiras, merece ser avaliado, porque estamos a falar de princípios, estamos a falar da defesa dos direitos dos cidadãos. Há um bem maior aqui, que é a vida, que é irrepetível. Não vamos disparar, tirar a vida do ser humano, a menos que o outro lado tenha também armas de fogo, represente uma ameaça à vida dos agentes, ou então represente risco para os demais utentes na estrada, porque está aí a balear. Aí vai se usar, por isso tem que se equacionar, tem que se fazer todo um estudo aprofundado para se determinar se vale a pena avançar-se ou não para o uso de meios letais. Mesmo para a questão dos meios de dispersão de massas, como são os casos de balas de borracha, gás lacrimogêneo, não se usam esses meios de forma desproporcional, de forma arbitrária. Há uma análise que é feita, porque você não vai começar a disparar contra um cidadão que está a 1 metro, não é? Bala de borracha, e dizer assim que bala de borracha não mata. Está aqui a 1 metro, vai morrer. Não vai lançar gás lacrimogêneo no olho de um cidadão, porque aquela botija vai arrebentar ali e é capaz de criar complicações à vida da pessoa. Está parada próximo a uma ponte, você arremessa aquilo, a pessoa vai tropeçar e cair e morrer. Então é preciso fazer um estudo muito aprofundado, fazer uma grande análise para não termos aqui este derramamento de sangue, não é? Temos que evitar o máximo, apostemos no diálogo do lado dos manifestantes, evitemos bloquear as estradas, porque há outras pessoas que precisam de circular por ali. Com relação à nossa polícia, estamos conversados, vamos dialogar, vamos negociar com os manifestantes, evitemos o uso desproporcional da força. Analisemos todas as circunstâncias, não fica bem, não fica bem. Tanto mais que acordamos segunda-feira, com imagem que nos deixou muito satisfeitos, uma imagem que fez renascer em cada um de nós a esperança de estarmos num país sereno, um país tranquilo, um país em paz. A reconciliação está em marcha, então evitemos isso. Esta imagem, não é? Estamos a ver aqui este movimento, pararam na estrada, há condicionalismo na circulação rodoviária, estão ali os agentes da polícia de trânsito a serem oelhados, como estão a dizer, aqui os carros já não estão a passar devidamente, há essa situação, e vai ver agentes da polícia de proteção, está ali a arma de fogo, está aqui a KPM, estão ali. Mataram quantas pessoas? 0. Dispararam 0. Capacidade negocial, capacidade de diálogo, é sobre isto que se deve falar todos os dias. É sobre isto. O trânsito ficou assim. Isto também não concordamos. Isto não. Não andem a bloquear estradas, não condicionem assim. Você está zangado com a polícia, zanga lá com o seu polícia aí. Não crie condições para que
o outro cidadão que não tem nada a ver com o seu problema seja prejudicado pela sua inquietação. Não envolve outras pessoas. Tem pessoas que querem ir ao hospital, o seu direito de se manifestar não se deve sobrepor ao direito à vida de quem quer chegar ao hospital. Não se deve. Vamos olhar para uma ação que também é boa por parte